Fala aí, moçada, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o basquete, tá? Hoje a gente vai estar falando sobre o sistema tático no basquete na referência marcação ou defesa, tá bom? Vocês podem interpretar dessas duas formas, marcação ou defesa. Então vamos começar aí falando sobre o basquete, tá? Vamos lá, ó. No basquete não basta contar com bons arremessadores somente. Se a equipe ela não tiver um sistema defensivo bem armado, as vitórias ficarão bem mais distantes. Por isso, entre os tipos de marcação no basquete, é necessário definir qual deve ser executado e o que precisa ser feito para neutralizar as melhores jogadas do adversário. Então a gente vai ler um textinho aí rapidinho sobre o basquete, tá bom? Há dois tipos de defesa no basquete, tá? Defesas básicas. Tem a marcação por zona, que determina as áreas da quadra que serão cobertas por cada jogador enquanto a posse de bola é do time adversário. Já na marcação individual, cada atleta é responsável por acompanhar um determinado jogador, beleza? Então a gente falou aí sobre a marcação por zona, que é sobre áreas da quadra, e a marcação individual, que é atleta contra um atleta, tá bom? Ou seja, o atleta ele vai marcar um atleta específico. Bom, a marcação mista, ela vai usar a característica tanto da defesa individual quanto da marcação por zona. Assim, para ser bem executada é necessário muito treinamento. O tipo de marcação ideal é aquele que neutraliza os trunfos ofensivos do adversário. Para definir qual sistema defensivo deve ser utilizado, é necessário levar em consideração vários critérios, e isso depende de cada equipe e quem é seu oponente. Além de analisar as características ofensivas do adversário, o treinador ele deve avaliar qual o potencial do seu time em relação à força física, altura dos jogadores, velocidade e mobilidade. Confira se aqui mais explicação sobre os diferentes estilos de defesa no basquete, tá? A gente vai começar falando sobre a marcação individual. O que é a marcação individual? Marcação individual no basquete é utilizada quando um jogador de defesa marca homem a homem, como foi falado anteriormente, tá? Um atleta da equipe adversária. Ou seja, cada defensor deve acompanhar especificamente um jogador do time que tem a posse de bola. Normalmente, a definição de qual jogador deverá ser marcado por cada defensor leva em consideração as posições dos atletas no time e também a sua altura. Atletas mais baixos tendem a ter dificuldade para parar adversários mais altos e fortes. Já os grandalhões podem se complicar com a agilidade dos baixinhos. O mesmo na marcação individual é que cada defensor impeça o atacante de pontuar, tá? Contudo, é válido destacar que esse trabalho continua sendo coletivo, para garantir que a equipe consiga neutralizar o adversário, mesmo quando as movimentações em quadros provocarem trocas na marcação. Ou seja, resumindo, quando se tem marcação individual, cada atleta vai ficar responsável por marcar um outro atleta, ou seja, o atleta A vai marcar o atleta B, o atleta C vai marcar o atleta D e assim por diante. Não adianta o A, que é para marcar o B, querer marcar o C, senão vai complicar, senão dá enrolação lá. Então cada jogador vai marcar um. E aí isso vai depender muito da posição dos jogadores, vai depender da altura. Geralmente o alto vai marcar o alto, o baixinho vai marcar o baixinho, tá? Então a marcação individual é assim, cada um marca um, beleza? Vamos passar para o próximo. A gente vai falar agora sobre alguns fatores que são fundamentais para que uma marcação individual seja bem executada, né? Então vamos lá. O equilíbrio defensivo, tá? Postura, pressão, flutuação, ajuda na marcação, recuperação, defesa de bloqueio, dobra no pivô e rebote. O que é cada um desses? Equilíbrio defensivo é justamente o que a gente falou anteriormente. Não adianta ter um alto marcando baixinho, que o baixinho ele vai ser, vamos dizer assim, ele vai sofrer muito com um alto para baixar. Por quê? Porque se jogar uma bola no alto, o cara que ele é mais alto ele vai conseguir pegar a bola facilmente do
do que é mais baixo, ok? Então precisa ter um equilíbrio defensivo aí. E também está relacionado à quantidade de pessoas que vai dar defendendo e quantidade de pessoas atacando. Se na defesa tiver menos pessoas do que quem está atacando, não tem um equilíbrio defensivo. E aí, consequentemente, a defesa ela vai sofrer bem mais, tá? Postura. É a postura que você tem dentro da quadra. Não ficar corpo mole, ficar marcando o adversário bem perto, não ficar dando muita distância para ele. A pressão é a mesma coisa, você não deixar o adversário, vamos dizer assim, pegar a bola tão facilmente. Ele, para pegar a bola, você vai ter que ficar em cima dele, ali colado nele, para dificultar o máximo possível a vida dele, tá? Flutuação é o seguinte, é quando um atleta ele está marcando um adversário, mas ele tem a possibilidade de repente um outro adversário for passar próximo dele e ele tentar pegar também e marcar o cara. Ou seja, ele pode ficar flutuando de um jogador para outro. Então isso é chamado de flutuação. Ajuda na marcação, que é justamente o que a gente está falando aqui, de você não deixar o teu companheiro simplesmente sozinho, tá sempre ajudando ele, sempre 2, 3, tá? A recuperação, que é quando você perde a bola, e aí se você demorar a se recuperar para pegar a bola de novo, você corre o risco de levar o ponto. Tem a defesa de bloqueio. Defesa de bloqueio é o seguinte, quando o atleta está te atacando, ele pode tentar fazer um arremesso. E aí você tem que tentar defender esse arremesso dele, ou seja, bloquear ele. Dobra no pivô, ou seja, se tem um pivô dentro da sua área e tem só um jogador marcando ele, quando a gente fala em dobra de pivô é porque vão ter 2 jogadores marcando o pivô, ou seja, vai dobrar a marcação. Antes era 1 e agora é 2. E o propriamente rebote, que é quando a bola é lançada, é arremessada para fazer ponto na tua cesta, só que ela, por algum motivo, ela não cai na cesta e você ou seu time, alguém do seu time, consegue pegar o rebote dessa bola e propor o jogo agora atacando, entendeu? Então esse é alguns detalhes da marcação individual. Vamos ver a marcação por zona. Bom, enquanto a marcação individual, cada jogador se responsabiliza por acompanhar um adversário, na marcação por zona os atletas são responsáveis por defender uma área ou zona da quadra. Ok, a gente tem 2 tipos de marcação aí, exemplificando aí a marcação por zona. A gente tem a marcação por zona, que é 2-3, ou seja, você vai perceber que tem 2 atletas, tá vendo aqui, ó? 2 atletas aqui e 3 atletas aqui atrás. Então é uma marcação por zona 2-3. E nós temos a marcação por zona 2-1-2. Ou seja, você vai ter 2 atletas aqui na frente, tem um atleta aqui no meio e mais 2 aqui atrás. Então a gente vai ter uma marcação por zona aí 2-3 ou 2-1-2, ok? Vamos passar no próximo. Bom, quais são as vantagens e as desvantagens da marcação por zona? Vamos começar pelas vantagens, tá? Bom, a vantagem na marcação por zona, você diminui o desgaste físico, tá? Porque você não vai precisar ficar correndo atrás do jogador igual um louco. Então você vai diminuir esse desgaste físico. Você vai conseguir, de certa forma, né, impedir as infiltrações do jogador adversário, porque você vai bloquear toda aquela área ali. Você vai melhorar o posicionamento para rebote defensivo, ou seja, como você está dentro do garrafão, a possibilidade de você ganhar um rebote é maior do que se você tivesse com a marcação homem a homem, a marcação individual, né? Porque ia ter algum jogador ali dentro. E você também mantém a equipe preparada para puxar um contra-ataque após um rebote, né? Porque como os jogadores vão estar praticamente muito próximos ali um do outro,
a chance de você conseguir imprimir um contra-ataque mais favorável a você, né, é maior. Bom, mas em contrapartida existem as desvantagens, tá? Em contrapartida, a marcação por zona ela permite uma vulnerabilidade defensiva, e se a equipe que tem a posse de bola se posiciona de uma forma que explora os espaços abertos na quadra, isso pode ter efeito com a concentração de mais jogadas na zona onde houver menos defensores. Outra vantagem também na marcação é a vulnerabilidade para arremessos de 3. Quando esse sistema bloqueia as infiltrações, ele permite que os adversários, com uma rápida troca de passe, consigam ficar livres para o chute do perímetro. Assim, a marcação por zona deve ser bastante treinada para não ser passiva e conseguir bloquear os bons arremessadores também. Ou seja, arremesso de 3 é aquele arremesso que é feito antes da linha pontilhada, que vale 3 pontos, tá? Só para relembrar vocês. Então a marcação por zona, ela tem as suas vantagens, como já foi dito, mas tem as suas desvantagens. E dentre essas desvantagens está essa questão do arremesso de 3 pontos. Então se você pega um time adversário que ele tem um arremessador lá, em que o cara consegue com facilidade acertar bola de 3, essa marcação em zona talvez não vai ser a melhor opção, tá? Então tem que tomar cuidado com o que você vai escolher. A gente também tem na marcação por zona, a gente tem a marcação 3-2, tá? É a marcação com 3 defensores que ficam posicionados na linha, na parte superior do garrafão, enquanto outros permanecem mais próximos da cesta. E assim por diante, concentram-se para pegar mais rebote. A gente também tem a marcação 2-3, que a gente já falou lá atrás, e tem a marcação 1-3-1, tá? Que é a marcação quando tem um jogador na frente, 3 no meio e um atrás. E aí eles ficam se revezando nessas posições aí. Lembrando que essa é a marcação por zona, ok? E aí a gente tem um sistema aí defensivo, tá? Costuma ser indicado para neutralizar os times que contam com 2 bons pivôs. Então se o time adversário tem 2 pivôs lá, que gostam de ficar muito infiltrados dentro da sua área, é uma boa você fazer essa marcação por zona, que eles vão triangular, tá? Vão trocar de posição e tudo mais. Então você, quando faz essa marcação por zona, você impede que eles ficam infiltrando na sua área, tá? Então olha aí, ó, a gente tem um posicionamento da defesa e do ataque com a marcação por zona 2-1-2. A defesa é os azuis e o ataque é o vermelho. Tá vendo que o vermelho não consegue de certa facilidade infiltrar pro garrafão? Eles ficam mais lá de trás, e aí é aquilo que eu falei. Se tem um arremessador de 3 bom, o cara vai ter mais facilidade para fazer esse arremesso. E tem o outro B ali, que é o deslocamento da defesa em função do posicionamento da bola, ou seja, ela sempre vai ficar ali naquela faixa ali, observando a bola. Por onde a bola passar, tem o risco da defesa conseguir buscar essa bola e pegar. Então, ó, preste atenção. Se essa bola que está aqui no meio, ela vem para cá, a gente tem tanto esse azul aqui, quanto esse azul aqui, para tentar pegar ela. Se a bola vier para cá, ela tem esse azul e tem esse azul. Se a bola ela vem aqui para o meio, a gente tem esse azul e tem esse azul. Tá vendo como é que o azul do meio ele vai trabalhar sempre? Ele tem que ficar muito atento. A mesma coisa se a bola vier para cá, esse azul ele pode pegar, ou esse azul aqui pode pegar. Então, o jogo ele fica com essa possibilidade de facilidade de jogo, né? Então você percebe que fica mais difícil de você conseguir infiltrar no jogo de zona, com marcação por zona. E nós temos também a marcação mista. Marcação mista, como o próprio nome já diz, vai ser a mistura da marcação individual com a marcação por zona. E aí a gente tem 5 modelos, né, comuns de marcação, tá? A gente tem o modelo Box One, tem o Diamond One, nós temos o Triangle Two, temos o Rest One e o Match Up.
O que significa cada um deles? Box 1, um bloco, um caixote, uma caixa, tá? Traduzindo para vocês. Diamond, um diamante. Triângulo, 2 triângulos, tá? Hash 1, o resta 1, que a gente já vai entender o porquê. E o próxima partida, né? Então vamos ver aqui mais especificamente cada um deles. A gente tem aí no box 1 uma marcação com 4 jogadores de defesa que se posicionam formando uma caixa, tá? Um box em inglês. Se você observar aí na imagem, você vai conseguir identificar esse quadrado, né, que a gente fala. E a gente tem o quinto defensor, que ele é responsável por marcar individualmente e isolar o adversário considerado mais perigoso. Enquanto o box faz a menção à caixa, a cobertura de 4 lados, o termo on é utilizado para se referir ao craque do time adversário que demanda uma marcação individual. Então vamos ver aqui, ó, onde está esse desenho. Ó, aqui tem um, aqui tem outro e aqui tem outro. Ou seja, a gente tem uma caixa, tem um quadrado aqui e que ninguém consegue vai entrar com facilidade aí. E a gente tem o outro jogador aqui, ó, que está marcando o jogador que a gente coloca como se fosse o jogador mais perigoso do outro time, tá? E aí ele fica nessa correria aí para não deixar que os atletas possam fazer o ponto que querem. Ok? Vamos pro próximo. Bom, agora a gente tem o Diamond One, ou um diamante. Assim como na defesa Box One, o sistema de marcação Diamond One tem o objetivo de isolar um adversário, geralmente o craque da equipe. Porém, em vez de formar um quadrado, os jogadores defensores que marcam por zona passam a formar um losango ou um diamante, né? Então vamos ver aqui, ó. O time que está marcando é o verde, tá? E o branco está atacando. Então a gente tem aqui, ó, um jogador, 2, 3 e o quarto aqui. Então tá vendo que eles fizeram tipo como se fosse uma espécie de losango, tá? E a gente tem o quinto jogador aqui, que também está fazendo parte da marcação. Só o que muda mesmo é o formato do caixote para o diamante. Mas a ideia é a mesma. A gente agora tem o triângulo two, tá? Triângulo two por quê? Porque a gente tem um triângulo de jogadores aqui, com mais outros 2 jogadores aqui fazendo a marcação, tá? Então a gente tem esse triângulo e os jogadores estão marcando, beleza? Vamos pro próximo. No hash one, você tá vendo que tem sempre um jogador, ele vai buscar o jogo, né? Então ó, a marcação do hash one é contrária à do box one e dificilmente é encontrado no basquete de alto nível, sendo mais comum nas categorias de base. Aqui, em vez de haver um craque a ser neutralizado, há um jogador fraco tecnicamente e que será preterido na marcação. O defensor deveria acompanhar esse atleta que sobrará, ficar posicionado dentro do garrafão para pegar rebotes e fazer a flutuação quando necessário. Já outros 4 marcam individualmente, ou seja, vamos lá para vocês entenderem. Nós temos um jogador aqui, ó, temos um outro aqui, temos um outro aqui e um outro aqui. E tá percebendo que tem um jogador aqui no meio, ó, sozinho. Tá vendo? Ó? Esse preto aqui está sendo marcado por esse preto está sendo marcado por esse branco, esse aqui por esse aqui por esse, e tem um aqui, ó, que também fica sozinho. Mas esse jogador que está aqui no meio, ele já serve para isso mesmo, ele vai ficar flutuando ali. Se por um acaso um desses jogadores tentar entrar aqui dentro do garrafão, essa parte aqui colorida aqui da quadra, então se ele tentar entrar aqui, esse jogador que está flutuando, ele vai conseguir marcar ele e interromper
o avanço desse jogador do time adversário, tá? Então, vamos supor que esse jogador aqui fosse mais fraquinho do time adversário. Eles vão deixar ele livre. Ele vai ficar lá e se por um acaso ele tentar incomodar a defesa, tentar fazer algum ponto, ele vai ser bloqueado, ok? E a gente tem a match-up. Na defesa, match-up é uma variação de marcação da mista box one. A defesa também se posicionou com 4 jogadores em uma zona e o marcador individualmente, tá? Mais uma vez a marcação individual acontece apenas sobre um jogador. A defesa marca individualmente sempre quem está com a posse de bola, enquanto os demais defensores seguem organizando por zona. Tá? Esse é um modelo que é muito utilizado no basquete por alto nível e depende de muito treinamento, tá bom, pessoal? Partindo lá para baixo, fato é que entre todos os tipos de marcação no basquete, o mais eficiente será aquele que for bem treinado, explorar as melhores características do defensor e conseguir neutralizar os pontos fortes do adversário. Então, pessoal, não existe o melhor, o que é mais efetivo, o que funciona mais. Não existe isso. O que existe de time para time. Tem time que de repente o box one vai funcionar muito bem, tem time que não. Tem time que vai ser melhor você fazer o hash one. Tem time que vai ser melhor você fazer o triângulo two. Então vai depender da situação do jogo ali, tá bom? Então não é uma regra, tá? São formas, são modelos de treinamento que você pode utilizar no seu jogo para que, dependendo, de acordo com o time adversário, você vai utilizar um ou outro. Ou você pode também intercalar na partida, usar um num primeiro momento e no segundo momento tá mudando a sua tática, tá? Então isso vai depender muito de cada jogo, de cada adversário que você estiver enfrentando. Pessoal, hoje é isso, tá? Terminamos nossa aula aqui. Fiquem com Deus. Até semana que vem, beleza?